Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira. Se você está assistindo essa aula agora pelo YouTube, nós não estamos mais ao vivo, mas para você participar da próxima aula ao vivo, junto com a gente aqui, onde eu posso responder perguntas de vocês, tirar dúvidas, clique aqui no link na descrição para você entrar na comunidade do Telegram. E aí lá você vai receber o link para você participar da aula ao vivo. Inclusive, vou mandar para o pessoal aqui junto com vocês o link para a galera vir para a aula. Vir aqui. Gente, às vezes tem tanta coisa no Telegram que eu fico perdida. Vamos lá. Achei. Pode mandar, produção, o link. Então, mandei aqui para a galera no Telegram, que eles já recebem o link direitinho. Vamos lá, ver quem já está chegando aqui. Ó, o Emerson, Amanda. Uhul. Amanda, minha aluna no Caminho da Fluência? Amanda Barreto. Não tô lembrada do seu sobrenome. Vamos lá, vamos chegando. E, pessoal, vem chegando aqui, já vem deixando seu comentário para eu te ver aqui, dar um hello. A Maria acabou de chegar aqui. E já vai, gente, deixando um compartilhamento nessa aula. Compartilhe esta aula com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso ao que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Então, a aula de hoje, como vocês podem ver aí no título, é sobre much, many, lot of, lots of, how much, how many. Vamos falar sobre isso hoje. Então, todo mundo aqui vai conseguir acompanhar a aula tranquilamente, para quem é mais iniciante, quem é mais avançado. Às vezes sempre rola dúvida, né, nesse assunto. Então, vai comentando aí. Ó, já chegando aqui o Leonardo. Leonardo, meu aluno. Igor, Alex, Alice. Pessoal chegando. Já tô aqui te esperando. Então, gente, vamos lá. Por quê? Cada assuntozinho, né, que a gente vai aprendendo ali no inglês, ele vai construindo a nossa escadinha, né? Para a gente poder alcançar o quê? Alcançar a nossa fluência e com a fluência realizar muitos sonhos que a gente tem, né? Eu, pelo menos, tinha muitos sonhos que eu queria realizar usando o inglês, né? E aí tá lá em cima o meu sonho. Como que eu vou chegar lá? Eu preciso construir uma escadinha, né? Por quê? Se você tá construindo sua escadinha aqui e faltam uns 3 degraus, como que você sobe? Não tem como. Vai escalar, vai voar, não tem como. Então, por isso que cada aula, cada assunto, cada palavra que você aprende é muito importante, de extrema importância, tá, gente? Inclusive, voltando ali, né, em 2000 e... Nossa, eu nem lembro. 2012, 2013, 2013, se eu não me engano. Antes de eu fazer o meu intercâmbio, né, eu estava ali me preparando para conseguir fazer o meu intercâmbio. Eu tive que fazer uma prova, né, passar numa prova que é a chamada TOEFL. Muita gente conhece essa prova, quer fazer essa prova, vai precisar fazer essa prova para entrar numa universidade nos Estados Unidos, para fazer intercâmbio. E eu precisava tirar essa prova, fazer essa prova e tirar uma nota específica. E eu lembro da nota até hoje, eu precisava tirar 437. E se eu não tirasse aquela nota naquela prova, eu não ia conseguir passar, né? Tipo, ser aceita para fazer o intercâmbio. E, gente, 437 era o mínimo, assim, era daí para cima. 436 já não entrava mais. O ideal, obviamente, é que você tirasse até mais para cima, né? E aí eu lembro que eu fui fazer a prova, eu já estudava inglês há um tempo, assim, né? Há alguns anos, e eu até comecei a me dedicar muito, assim, perto da prova, estudando, sabe, todos os dias. E quando eu fui fazer a prova, e logo depois que saiu o resultado, quando veio a nota, eu olhei para a nota e falei, o quê? Não, tá certo isso? Quando eu vi a nota, era 437.
437. Parece até história de novela. Não é, gente. Juro que isso aconteceu comigo. 437. E eu fiquei chocada, porque passou um filme na minha cabeça, na verdade. Eu fiquei pensando, cara, se tipo assim, um pontinho a menos, se fosse uma questão que eu tivesse errado, uma questãozinha, gente, eu não teria passado na prova, não teria vivido meu intercâmbio, não teria conhecido muitas pessoas lá. Não, olha só quanta coisa não teria acontecido na minha vida. Acho que não sei nem se eu estaria aqui hoje com vocês, né? Porque eu comecei o meu canal ali no intercâmbio e tudo mais, então, por causa de uma coisinha. E eu falo, por conta, gente, às vezes, de uma questão. Por conta de eu ter estudado uma vez sobre Much Many, por conta de eu ter ali, uma vezinha, ter feito um bate-papo ali com alguém na internet, sabe? Coisas pequenininhas. E eu consegui passar na prova. Então, assim, cada coisinha que você aprende é muito importante. Por isso que eu falo, gente, não tem uma aula que você vai aprender tudo, um assunto que vai te ajudar em tudo no seu inglês. Não tem. São várias coisinhas que você vai coletando, né? Então, ainda mais depois que eu passei por isso, eu vi o quanto cada mini coisinha é importante. Imagina se eu tivesse pensado assim, não, vou trocar essa questão aqui. Já era. Já era. Então, gente, acho que... Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Caiu? Estamos tendo problema para reproduzir este vídeo. Será que tá tudo certo aí? Você consegue conferir aí? Tá continuando normal? Pra mim ficou preto e tá dizendo que tá tendo problema para reproduzir esse vídeo. Vamos ver se caiu. Gente, tá tudo certo aí? Tá? Continuando? Putz, mas eu não consigo me ver agora na tela. Mas vamos lá. A Daiane falou, assim como na outra semana estudamos inglês americano e britânico. Falei que não tinha tanta familiaridade com o britânico, mas usando o Extreme percebi que a maioria das músicas que já estudei são britânicas. Verdade. Muitas músicas te ajudaram, né? A já saber muitas coisas. Tá, todo mundo falando que tá tudo certo, tudo normal. Para mim ficou preto, mas beleza. Vamos continuar aqui. Então, hoje vamos falar sobre much e many, a lot of, lots of, how much, how many, para fazer perguntas também, tá bom? Todo mundo falou que tá tudo normal, tudo certo. Ok. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso material de hoje para vocês acompanharem comigo. E deixa eu colocar aqui para vocês verem. Dá para vocês verem agora? Vamos ver, porque eu não sei se vocês vão estar vendo, mas enfim. Então, hoje vamos falar sobre este assunto que vocês estão vendo aí na tela, que se vocês não estiverem vendo, me avisem, tá? Então, o que são essas palavrinhas much, many, a lot of? Assim, tecnicamente, se você quiser saber o nome delas, tudo certinho, eles são quantifiers, né? Deixa eu botar aqui em modo apresentação, fica melhor. Quantifiers, né? O que são eles? São palavras, né? Ou phrase. Quando ele fala phrase, não quer dizer que é uma frase enorme, não. É que é mais de uma palavra, né? A word or phrase that is used before a noun to show the amount of it that is being considered. Então, uma palavra ou mais de uma palavra, né? Um conjunto de palavras usados antes de um substantivo para falar ali da quantidade daquilo, né? Que a gente está falando. Então, some, many, a lot of, few. A gente nem vai falar de few, little hoje não, tá? Vou falar só de many, much, a lot of, how much, how many, tá? E aí vocês podem ver essa definição até lá no Cambridge Dictionary, beleza? E vamos começar por much. Tanto much, quanto many, quanto a lot of, ou lots of, eles significam muito. Muito. No português, nós vamos ter várias variações. Muito, muita, muitos, muitas. Né? Seriam todos esses, né? Muito, muita. Não, só muito, muitos. Porque tiveram invariável. Muito. Aí, tá vendo? Português. A não ser que ele... Por isso que eu falo de português, não é mais difícil. Aí tem que ver muito, muita. Não, é muito. Então, é o muito, muitos. Beleza? Então, o much... Oi? Só muito.
Muitos não tem? Não. Muitos. A não ser que Muitos seja- alunos A não tem. ser que ele seja adjetivo. Não, não vamos entrar na categoria, vamos falar de Aí, much, many. Muitos cachorros, tá? Então, much e many. A diferença entre esses dois, gente, vai estar muito pautada ali em frases afirmativas, negativas e interrogativas. E se o nosso substantivo é contável e incontável, tá? Se você não tá perdido nessa questão de contável e incontável, eu não me engano, mas se eu não me engano, eu já fiz uma aula sobre isso. Pesquisa depois lá no YouTube, na playlist, tá? Então, mas a gente vai vendo isso conforme a gente for falando, tá? O much, ele vai ser usado para falar de uma large quantity of something, ok? Então, uma quantidade grande de alguma coisa. Muito, ok? E ele geralmente é usado em frases negativas e perguntas, ok? E não se pergunte por quê. Por que não em afirmativas? Absorva a informação. Much, ele vai ser usado em frases negativas e interrogativas. É o que soa natural, tá? E ele também pode ser usado em afirmativas, mas vai ser em situações mais formais. Não é tão comum, mas se você estiver lendo sei lá, uma notícia, uma coisa assim mais formal, eles podem usar assim, ok? E é usado com uncountable nouns, ou seja, substantivos incontáveis, beleza? Substantivos incontáveis. O que são substantivos incontáveis? De maneira geral aqui, são substantivos que nós não podemos contar. Então, por exemplo, se eu falo aqui celular, celular é contável, porque eu posso falar um celular, 2 celulares, 3 celulares, tá? Agora, se eu falo uma luz, 2 luzes, o que é uma luz? O que são 2 luzes? Tá? Por exemplo, se eu falo de suco, um suco, 2 sucos. A gente até fala de maneira muito informal, a gente vai falar sobre isso, mas tecnicamente, gente, suco, luz, é incontável. Dinheiro, você fala um dinheiro, 2 dinheiros? Não. Ah, gente, mas pode contar um real. Real. Tô falando do dinheiro. Dinheiro, você não conta um dinheiro, 2 dinheiros. É isso. Isso é incontável e incontável, tá? Então, líquidos, de maneira geral, a gente não conta. E muitas outras coisas que são parecidas com o português, mas muitas coisas são diferentes também, tá? Então, um exemplo. An example. They don't have much money to travel. They don't have much money to travel. Então, eles não têm muito dinheiro para viajar. E aqui, o meu substantivo é o quê? O money. É ele que eu quero determinar a quantidade, se é muito ou se é pouco. Nesse caso aqui, a gente está falando só de muito. Então, é o money. Eu posso contar money? Não. Money é uncountable. Se é uncountable, eu vou usar much e não many, por exemplo, que a gente já vai ver a diferença. Então, eu vou usar much. They don't have much money to travel. Eu posso falar they don't have many money? Eu ia até falar much de novo, né? They don't have many money. Não, porque eu não posso contar money. Posso falar they don't have a lot of money to travel? A lot of é mais usado em frases afirmativas, tá? Então, não. Tá? Não é comum. Você não vai ver isso por aí. Você pode até ver o much. Gente, tem um cílio aqui no meu olho que eu não tô conseguindo tirar. Tá me irritando. Tirei. O que eu tava falando? Eu fui ler os comentários, me perdi. Eu tava falando. Tá, eu até posso usar o much e o many em frases afirmativas, mas eu não vejo a lot of sendo usado em frases negativas, tá? Um outro exemplo. It was pouring with rain, but there wasn't much wind. Então, tava, tipo, chovendo muito, caindo o mundo, entendeu? Mas não tinha muito vento. Então, aqui, eu tô falando do vento, que é a quantidade. Agora eu falo se tinha muito ou pouco vento. Só que vento é uncountable. Eu não posso falar um vento, 2 ventos, né? Ah, aqui eu tô vendo 3 ventos passando. Não existe isso. Assim como em inglês não existe 3 winds. Não. So, there wasn't much wind. Negative sentence with an uncountable noun. So, we have to say much, tá? Então, ali, frase negativa com substantivo incontável, a gente tem que usar o much. Beleza? I don't have much time.
Eu não tenho muito tempo. I can't say I don't have many time. I don't have much time. O time, ele pode ser sim countable. A gente vai falar sobre isso quando a gente fala do many. Mas quando eu tô falando de tempo, né? Tipo assim, quando eu tô falando de tempo, não. Porque time também pode ser vezes, né? 3 vezes, 2 vezes. Aí ele é contável. Então, aqui é uma frase negativa, novamente. Uncountable noun. So, I don't have much time. Is there much oil in the kitchen? Então, uma frase negativa. So, it's a question. Remember? Much for negative sentences and questions. So, is there much oil in the kitchen? Tem muito óleo na cozinha? Na verdade, é uma frase mais aqui para explicar para vocês. Eu não vejo muito no uso dela. Tem muito óleo na cozinha? Essa pergunta, sei lá, num contexto acho meio nada a ver. Mas, is there much oil in the kitchen? Para vocês verem aqui o exemplo. Essa aqui é super dá para usar. No, I don't have much time, sorry. Tá? Is there much oil in the kitchen? Então, eu não posso falar many, porque oil é tipo um líquido, né? Não um líquido, mas é, enfim, um líquido. Então, uncountable, tá? Eu posso falar a glass of oil, a jar of oil. Eu posso aí sim contar, né? Com uma garrafa de óleo, um copo de óleo. Agora, óleo só? Não, não se conta, tá? O Leonardo fez uma pergunta aqui. Eu posso falar they have much money to travel? Eu falaria they have a lot of money to travel, porque é uma frase afirmativa, tá? Eu não usaria o much na frase afirmativa. Is there much unemployment in that area? Tem muito desemprego nessa área? It's a question, and unemployment is uncountable. So again, we need much, okay? There's much concern about drug addiction in the US. Viu como é que aqui já é um assunto um pouco mais formal, digamos assim? Parece que foi tirado talvez de um artigo, de uma notícia. Aí eu usaria, sabe? Vocês vão ver muito much e many em frases afirmativas, por isso que eu quis botar aqui para vocês. Mas entenda que no dia a dia mesmo, frases muito comuns, não é comum usar, tá? Talvez mais na escrita ou coisas mais formais. Vocês não precisam também ter uma regra muito certinha, tá? Mas para usar, use mais o much em frases negativas e interrogativas, ok? Então, concern também é uncountable noun. Tipo assim, tem muita. Quis botar uma coisa chique aqui. Tem muita preocupação sobre drug addiction. Esqueci a tradução. Vício. Vício, exatamente essa palavra. Sobre vício, né, em drogas nos Estados Unidos. Ok? Now, talking about many. Então, many, ele vai tipo meio que o sentido, o significado é o mesmo que o much, só que aí ele tem uma barreira, o quê? Gramatical, tá? Então, é usado para falar de uma grande quantidade de alguma coisa, vai ser usado também em frases negativas, em perguntas, em afirmativas, em situações mais formais e tal. Porém, agora vem a coisa-chave. Ele vai ser usado com countable nouns. Então, substantivos contáveis, tá bom? Não com substantivos incontáveis. For example, there aren't many fruits for breakfast. Então, não tem muitas frutas para o café da manhã. E já dando um adendo aqui, que fruit, na verdade a gente já veio com o primeiro exemplo mais complicadinho, né? Fruit, ele pode ser tanto contável quanto incontável. Nesse caso aqui, a gente está usando ele como contável, até porque a gente botou o many e com S no final. A gente está falando de variedades de tipos de fruta, tá? Eu não estou falando que não tem muita banana, não tem muitos tipos variados de frutas. Aí ele é contável, ok? Mas não vamos entrar tanto em detalhes aqui, não. Acho que na aula sobre countable, uncountable, devo ter falado sobre isso, ok? There are many fruits for breakfast. Alguém falou, vai devagar que eu quero copiar os exemplos. Alex, eu não consigo ir mais devagar, porque senão eu não consigo passar todo o conteúdo para vocês, ainda tem as atividades. Mas entra lá na comunidade do Telegram, que você já esteja lá dentro, que eu vou postar logo depois o PDF para vocês fazerem download e vocês vão ter bastante calma para copiar, tá bom?
So there are many fruits for breakfast. Negative sentence, fruits, countable noun here in this example, all right? I don't have many friends. This is my only friend. I don't have many friends. Eu não tenho muitos amigos, tá? Então aqui eu não posso falar much. Por quê? Porque friend é contável. Eu posso falar one friend, two friends, three friends, infinitamente friends, tá? Então aqui eu vou usar many. E tem uma frase negativa, tá? Então I don't have many friends, ok? Mais um exemplo. There aren't many chairs in the room. Não tem muitas cadeiras na sala. No. There aren't many chairs in the room. Yeah, bring more, please. Então, não tem muitas cadeiras na sala. Traz mais, por favor. Negative sentence, chairs, countable. Ok? Are there many campsites near you? Or nearby? Então, uma pergunta, né? E a campsite, nossa, aqui, what a beautiful view, right? Uma vista bonita. Então, tem muitos, né, esses locais de acampamento perto de você. Campsites. All right? Do you think many people will come tonight? So, it's a question. And people is countable. So, we can count people. A gente pode contar pessoas, tá? Então, se for a gente tem one person. A diferença só é que é um plural irregular, então não é só botar S no final, mas é contável da mesma maneira. Então, one person, two people, three people, four people, 5, 6, 7, blá, blá, blá. So, do you think many people will come tonight? É uma pergunta e o substantivo aqui que a gente está tratando é people. É dele que a gente quer falar a quantidade, tá? Então, many. Beleza? Much só pode ser usado em uma frase onde tem auxiliar? Não sei, isso não é uma regra, mas deixa eu ver aqui. Acho que não necessariamente. Porque, no caso, como o much e o many são usados em negativas e interrogativas, geralmente vai ter, né? Mas aqui, por exemplo, não tem auxiliar. Aren't. É só o verb to be, né? Então, isso não é uma regra. Tipo, não sei. Tipo, eu só posso usar much quando tem a frase que começa com A? Não necessariamente, entendeu? Mas se começar com A, você pode usar também, entende? There are many cars on the road. Aqui a gente tem uma afirmativa, mas talvez se fizesse parte de uma situação mais formal, né? Se fosse no dia a dia, eu falaria there are a lot of cars on the road, né? A lot of. Então, a lot of. Cíntia, como é que eu uso a lot of? O a lot of, ele também pode ser dito como lots of, né? Que eu tenho L-O-T-S, of, lots of. Vai ser a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, no difference at all. Então, aqui também vai ser usado para falar de muitos, tá? Então, assim como much, many, muito, uma quantidade grande de alguma coisa, tá? Vai ser usado em frases afirmativas. Vamos até tirar isso aqui. Frases afirmativas, ok? Não é comum ver a lot of. Não pode ser que não vai ver nunca, porque, gente, né? Quem sou eu para saber de todo o inglês, de todas as possibilidades? Vou tirar isso aqui. Tá? Mas frases afirmativas, ok? Pode ser usado com countable and uncountable nouns. Então, pode ser usado com ambos, contável e incontável. E eu lembro que a primeira vez que eu aprendi esse tema, eu acho que eu fiquei meio confusa. Aí eu fiquei, mas se a lot of é tanto contável quanto incontável, por que eu não uso só a lot of? Mais fácil, né? Não preciso ficar pensando. Mas não, porque se fosse assim, né? Realmente não precisaria dos outros. Mas é por conta das frases negativas, interrogativas, afirmativas. Ok? É isso só que vai mudar. E a lot of é mais informal do que much or many. Então, você pode estar se perguntando, Cintia, mas e aquelas situações em que o much e o many podem ser usados na frase afirmativa? Aí ele briga com a lot of, porque os dois são possíveis. Sim,
Só que, se a gente está falando uma coisa mais formal, a gente vai usar o much ou many. Informal, a lot of or lots of. Ok? Examples. So, there are a lot of dogs in her house. Tem muitos cachorros na casa dela. A lot of dogs, tá? Gente, eu poderia falar there are much dogs in her house se fosse uma situação formal? Não, porque dogs é contável, então não posso falar much. Talvez eu poderia trocar por many. There are many dogs in her house. Só se fosse uma coisa mais formal. Não consigo ver essa frase numa situação formal, tá? Alguém perguntou se many sempre vai estar no plural. Não é que many está no plural, mas ele vai ser usado com palavras no plural. Porque se eu tô falando que são muitos, entende? E é contável. Se tá contável, eu tô contando. Ok? I have a lot of time to prepare the presentation. Então, eu tenho muito tempo para preparar a apresentação, tá? Então, isso não é um problema. I have a lot of time to prepare the presentation. So, I have lots of time. Poderia ser também, tanto faz, tá? E aí, aqui, como é uncountable, se fosse formal, eu só poderia substituir por much. I have much time, tá? Porque eu tô falando de tempo. A gente não conta, eu tenho um tempo, 2 tempos. A gente conta horas. Tempo, não. Ok? There were a lot of people in the park. Então, tinham muitas pessoas no parque, tá? Tinham muitas pessoas no parque. Então, uma frase afirmativa e contável, né? People countable, alright? Lots of people went to the game. Muitas pessoas foram para o jogo. Affirmative sentence, countable noun. Então, desde quando a gente fala de a lot of e lots of, você não precisa nem saber se é countable or uncountable. Tanto faz, ok? Como assim situação formal ou informal? Informal sempre no spoken English, o inglês falado do dia a dia, não foi um inglês falado no tribunal, né? Lá na corte, não. O court, né? Não sei se a gente traduz para corte. Court. Tipo tribunal. Agora, você está no tribunal, você vai usar inglês mais formal. Você está escrevendo uma notícia, você vai usar inglês mais formal. Assim como no português, tá, gente? Eu vou falar vou comer ou comerei? Depende. Eu não vou falar comerei com meus amigos, ou com meu marido, ou com minha família. Com licença que agora eu comerei uma maçã. Fica até estranho, não fica? Isso é o formal, entende? Então, licença que agora eu vou comer uma maçã. Olha como ficou muito mais tranquilo, tá? Agora, se eu tô escrevendo uma notícia, uma coisa mais formal, eu não vou ficar, eles vão comer. Não, eles comerão. Melhor, é melhor? Até mesmo no inglês escrito. É isso mais ou menos que é a diferença do formal e informal, tá? E a lot of é mais informal, gente. Informal, atenção. Vamos lá. A lot of sempre vem no meio das frases. Não tem essa regra não, gente. Eu poderia colocar aqui a lot of people went to the game. Tá no começo? Tá. A lot of people, lots of people. Eu posso botar there were lots of people no meio. Tanto faz. Aqui, gente, tanto faz. Não tem diferença nenhuma, tá? Aqui eu poderia ter colocado a lot of people. Sem problema nenhum. I have a lot of cars. Então, eu tenho muitos carros. I'm rich, baby. Have a lot of cars. Então, uma frase afirmativa e car é contável. Agora, se eu quisesse, por exemplo, falar que eu não tenho muitos carros. Eu não tenho muitos carros. Quero ver aí nos comentários quem vai escrever para mim. Eu não tenho muitos carros. No caso, a negativa dessa frase, né? Eu não tenho muitos carros. Maneira informal mesmo, tá, gente? Eu não tenho muitos carros. Como é que você vai falar isso? Lots of é mais informal do que a lot of? Não, os dois são exatamente a mesma coisa. É só uma questão assim, de preferência, tá? As situações são as mesmas, os momentos são tudo igual. Tudo igual, exatamente igual. A Renata botou, I have so much cars. Cars é contável, então a gente usa much or many. A maioria de vocês colocaram certinho. I don't have many cars. I don't have many cars, tá? Então, assim que a gente escreveria, ó. Calma aí.
I don't have many cars. Muito bem. I don't have many cars. Por que eu não posso botar much? Porque cars é contável. Eu só uso much com incontável. E por que eu vi uma pessoa que botou assim, ó? I haven't many cars. Porque haven't, gente, não é de não tenho. Haven't é só para quando você vai usar present perfect. I haven't seen her in a while. Eu não vejo ela tem um tempo. Aí sim, mas isso aqui, gente, é para outro assunto. Tem uma aula só sobre present perfect lá no canal, tá? Então aqui é I don't have, beleza? Verbo auxiliar e o verbo aqui principal, ok? I don't have many cars. Good. Agora, falando sobre how much, how many. A lógica vai ser a mesma, tá, gente? Esquece agora lot of, porque a gente não vai usar isso em perguntas, assim. Mas quantos? Quantos, quantas? Né? Mais ou menos o que a gente usa. Quantos, quantas? Por que não tem o to antes do many? Não sei, era para ter? Não entendi a pergunta. Então, ambos, né, both are used to talk about the quantity of something. Então, ambos são usados para falar sobre quantidade de alguma coisa. Então, how much com uncountable, a mesma regra. How many com countable. Então, vamos aqui para um exemplo. How much water do I have to drink? Aí, na tradução, pode ser que mude. Não vai ser sempre quantos, quantas, né? Então, o quanto de água eu tenho que beber? E aqui no português também. Por quê? Porque a água é incontável. Então, não posso falar quantas águas eu tenho que beber. Ficaria errado. Então, entenda. Eu falar quantas águas eu tenho que beber é a mesma coisa que você falar how many water do I have to drink. Se alguém chegar para você e falar assim, em português, então, assim, uma pessoa de fora, né, que não é nativa, quantas águas eu tenho que beber todo dia? Você entendeu o que ela falou? Entendeu. Ela quer saber, né, quanto de água ela tem que ingerir ali por dia e tal. Só que a pergunta está errada, porque a água é incontável. Você não pode falar quantas águas, né? Quantos dinheiros. Não. Aí você tem que usar o quanto de água. Explica para a pessoa lá que mudou de quantos para o quanto. É a mesma coisa a gente aprendendo isso aqui. How much é o quanto de água. How many é quantas águas. Não é que eu quero botar a tradução na cabeça de vocês. Eu acho legal vocês entenderem como que isso soa errado. E vocês só entendem isso quando eu faço no português, tá? Então, para vocês entenderem o errado, entende? Porque vocês ficam, tá, mas se eu falar de outro jeito, para mim não tá errado, não soa estranho. Sim, porque você não tá acostumado o suficiente com essa língua, também porque você não é nativo. Mas se eu falar em português, você vê a estranheza, não vê? É por isso que às vezes eu gosto de traduzir. Só para você ver o quão estranho isso vai soar, tá? Então how much water do I have to drink? Tá? Porque a água é incontável. Eu não posso falar how many water. Beleza? Perguntar quantos litros de água. Poderia ser many? Sim, tá? How many liters of water do I have to drink every day? Por exemplo. Aí sim. Mas só water não. Ok? How much bread do you have? How much bread do you have? Aí aqui é onde o buraco vai ficar um pouco mais estreito. Porque aqui a gente não vai conseguir relacionar o inglês com o português. Porque no português, pão é contável. Eu acho que eu até tive essa conversa com vocês, né? Mas pelo menos assim, no português do dia a dia é contável. Pode até ser que gramaticalmente não seja, mas no dia a dia é. Quantos pães? Eu comprei 3 pães, 4 pães, 5 pães. No inglês não é. Você não pode falar one bread, two breads, three breads. Não existe. É tipo falar uma água, um dinheiro, 2 dinheiros. Não existe isso. Então é uma diferença aí do português para o inglês. Você não pode falar how many breads do you have. Mas eu quero perguntar quantos pães você tem. Mas aí é a hora que você tem que saber separar as duas línguas, tá? Bread é uncountable, tá? How much bread do you have? Ok? How much money? Bunny. How much money? Parece que eu tava entupida, né? How much money do they have for the weekend?
O quanto de dinheiro eles têm ali para o final de semana? How much money? Lembra, não posso falar quantos dinheiros. How many money? No. How much money? Quanto de dinheiro eles têm para o final de semana? How much money do they have for the weekend? Okay? How many pets do you have? Quantos animais de estimação você tem? Então, pets é animais de estimação em geral, né? Gato, papagaio, cachorro, okay? A dog, a cat, a parrot. So, how many pets do you have? Okay? Pets é contável. Ou se eu substituir aqui por qualquer animal de estimação específico. How many dogs do you have? How many cats do you have? How many parrots do you have? Okay? How many holidays are there during the year? Então, quantos feriados tem durante o ano? Feriados contáveis, né? One holiday, two holidays, three holidays. That's okay. How many cousins do you have? Quantos? Eu não falo o quanto. Quantos, né? How many? Quantos? A gente mudou pro many? A gente mudou pro many, eu nem vi. How many cousins do you have? Quantos... A tradução às vezes me foge, gente. Quantos, primos você tem? How many cousins do you have? Então, gente, já tá chegando na atividade. Então, lembra. Vamos fazer uma revisão aqui, ó. Much. Deixa eu voltar aqui. Much. Eu até fiquei de falar sobre o time como contável, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta. How many times to do that? How many times did you do that? Então, quantas vezes você fez isso? Aí sim, times, ele é contável, porque eu tô falando de vezes e não tempo. Não é quanto tempo. Se for quanto tempo, é how much time. Mas falando quantas vezes. Mas é que no português nós temos duas palavras diferentes, no inglês é a mesma palavra, time. Tá? Mas aí é contável, ok? So, how many times? Que eu fiquei de explicar isso para vocês. Então, resumindo, tanto o much, deixa eu botar aqui, tanto o much quanto o many, tá? Much, many são usados em frases negativas e interrogativas. Esquece a exceção do formal, vamos falar aqui do informal mesmo. Much, many, negativas e interrogativas. A lot of e... Vou até botar uma barra, porque ele não é uma coisa diferente. E lots of são usados para frases afirmativas, tá? Pode usar qualquer um dos dois, não tem diferença nenhuma, mais uma vez, para não ficar confuso. Qualquer um dos dois, tá? Se eu escrever uma frase com a lot of e você escrever com lots of, as duas estão iguais. Não tem diferença nenhuma, ok? Então, negativa e interrogativa, afirmativa. Agora, falando de contável e incontável, much, incontável. Many, contável. A lot of, or lots of, contável, incontável. Tanto faz. Ok? Good. Então, tem aqui umzinho para cada tipo de frase. Agora, vamos para as atividades. As atividades são muito importantes para vocês verem mesmo se vocês conseguiram entender o assunto, né? Porque às vezes a gente acha que entendeu na hora de fazer a atividade, não consegui. Então, eu entendi, mas eu ainda não masterizei aquilo, né? A atividade vai fazer você masterizar aquilo. Então, vamos agora para as atividades. Já vão me contando aí qual seria o número 1. Number 1. What's the answer? E quando falamos much better, aí a gente já tá indo para allocations, ok? Way much better. Aí não, porque better, ele nem é substantivo, então não entra nessa regra, tá? Aí é expressão, você tem que aprender separado. Number 1, do you have many friends? Perfect. Eu sempre vou explicar o porquê, tá? Many, porque friends é contável, eu conto 1, 2, 3, e porque temos uma frase interrogativa, ok? Number 2. What about number 2?
Number 2. Number 2, much. Much. Very good. So she doesn't have much energy at night. Ela não tem muita energia durante a noite. Frase negativa, então a gente já sabe que tem que ser much ou many. Um desses dois. Aí a gente vê, energy. Ela não tem muita energia. Eu conto one energy, two energies. Não, energy, tá? Então, much energy. Number 3. What about number 3? Number 3. Da-da-dum. A lot of. Ó, gente, para não ficar confusão. A lot of, lots of. Não faça a lots of, não. A lot of ou lots of. Vocês estão já fazendo um terceiro combinado aí. Number 3, sim. A lot of or lots of. Pode ser qualquer um dos dois, gente. Vou até colocar aqui, ó, o barra, só para vocês não ficarem confusos. Pode ser, não tem problema. Mas não existe isso aqui, ó. Isso aqui não existe, ó. A lots of. Não, isso aqui não existe, tá? Muito bem. So, there are a lot of people in the park. Então, tem muitas pessoas no parque. E aí é uma frase afirmativa. Aí você não precisa nem ver se é contável ou incontável. Mete a lot of, tá tudo certo. Pode ser many, Cíntia. Pode, se fosse uma situação formal. Lembra? Então, se fosse uma situação formal, poderia ser many. Mas de via de regra, many e much, gente, atenção, ó. Many, much, negativa, interrogativa. Many, much, interrogativa, negativa. Many, much, interrogativa, negativa. Aqui temos uma afirmativa, ok? Cíntia, mas tem exceção. O próprio nome já diz, é uma exceção, tá? Então não vai ser usado na maioria dos casos. Quando eu tenho uma coisa formal, quando eu estou escrevendo um artigo, quando, ok? Number 4. Number 4, como é que fica? Me contem. Number 4, number 4. Number 4, much. Very good, very good. Vou pegar aqui até o link da comunidade do Telegram para quem ainda não está, entrar. Vou colocar aqui para vocês. Então, the plant doesn't need much water. Por que much? Porque é uma frase negativa e water é uncountable. Alright? Next one. Deixa eu ver quanto tempo vai demorar para mudar para vocês. Tem um delay, eu tô vendo ali quanto tempo vai demorar. Next one, number 5. Tá. Como que ficaria? Number 5. Raquel perguntou se eu vou fazer quiz no Instagram. Vocês querem quiz no Instagram depois da aula? Não sei, vocês que sabem. Vocês estão gostando do quiz? Está ajudando vocês? O quiz dá um babado no Instagram. Porque quem não veio para a aula fica, ué, Cíntia, mas isso não é isso? Eu falo, depois vê a aula lá que você vai ter a resposta. Quem veio para a aula responde tudo certo. Número 5. They talked about a lot of people in the afternoon or lots of people. Sim, porque é uma frase afirmativa, tá? A Maria falou que sim, Graziela, quero. Faz aqui no Telegram. Boa ideia também, Beatriz. Fazer no Telegram, né? Legal, legal. Boa ideia, gostei. Fazer no Telegram. Talvez eu faça 5 no Instagram e para quem quiser continuar, fazer mais 5 ou mais 10 no Telegram. O que vocês acham? Gostei da ideia, adorei.
Number 6. Como é que fica o número 6? Number 6. Many. Many. O que vocês acham? That's it. Many. So, how many children do they have? Quantas crianças, quantos filhos? Aqui a gente está falando de filho, né? Quantos filhos eles têm, tá? How many children do they have? E muita gente até se pergunta, né? Gente, mas children é criança ou é filhos? Depende do contexto. Eu tô perguntando quantas crianças ele tem. Pô, se você tem, é porque provavelmente você é pai e mãe daquelas crianças, eles são seus filhos, entende? Então, children pode ser kids, também pode ser como filho, né? I have 3 kids. Eu tenho 3 filhos, tá? Number 7. Number 7. 7. Number 7. A lot of. That's it. So that's a lot of money. Wow. Imagina num filme assim, alguém abre um pacote assim, uma bolsa cheia de dinheiro. Oh, my God, that's a lot of money. Entendeu? Number 8. Como é que fica o número 8? Number 8. Inclusive, quem tá aqui, que tá na comunidade do Telegram, que viu uma dica sobre inglês na sua rotina, né? No seu estilo de vida que eu postei dia 27, ou seja, tem o quê? 3 dias, né? Que eu postei tem uns 3 dias lá no Telegram. Vocês viram? Que foi de um vídeo que eu tava assistindo. Quem viu? Só pra eu saber que quem viu essa postagem. Então, gente, número 8, tem gente falando many, much, tá? Vocês estão meio confusos, né? Seria many. So, my father can't speak many words in French. É uma frase negativa, can't speak words. É contável. 1 word, 2 words, 3 words, tá? Então, meu pai não consegue falar muitas palavras em francês, ok? Ó, a Graziela falou eu vi, Emerson eu vi, Gabriel eu vi, Lívia, legal. Raquel falou eu vi. É porque lá, como eu não tenho a resposta de vocês, né? Às vezes eu não sei se vocês viram ou não. A Thaís falou eu vi. Legal. Alguém falou como faço para entrar? Eu vou colocar o link aqui mais uma vez, tá? Pega aí, ó. É só clicar nesse link aí e seguir o passo a passo. E quem tá vendo pelo YouTube, na descrição, tá? Aqui na descrição, tá, gente? É só clicar e entrar. Vamos lá. Então vamos fazer mais alguns, porque eu queria que vocês talvez formassem frases hoje. Então não vamos fazer mais esses aqui, não. Eu vou deixar os próximos para vocês fazerem quando vocês baixarem o PDF, que eu vou deixar lá na comunidade do Telegram, tá? Então, eu não vou fazer aqui agora, não. Eu quero que a gente faça uma atividade de vocês formarem frases. Nós temos 10 minutinhos aqui. Então, eu quero que vocês formem frases. Vamos lá. Vamos lá. Formem frases usando o que a gente aprendeu hoje. Much, many, a lot of. Em perguntas também. How much, how many, tá? O Frederico falou que também viu. Fernando. Legal. Então, vamos lá. Vai criando frases, que eu vou pegando frases aleatórias aqui para corrigir, tá bom? Vamos pegar uma frase aqui da Beatriz. A Beatriz fez a seguinte frase, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, I have many rooms in my house. Então, I, sempre maiúsculo aqui, tá? Pode ser que ela tenha, né, se confundido ali com maiúsculo e minúsculo. N com N, tá? E aqui tá certinho, ó. O many tá certinho em relação com rooms, né? Porque tem muitos cômodos na minha casa, né? O único problema é que tá aqui nesse I have.
né? I have many rooms in my house. Tipo, eu tenho muitos cômodos na minha casa. Isso é comum a gente falar em português. Porém, em inglês, seria melhor falar there are many rooms in my house, tá? Porque você não, digamos, possui os quartos da sua casa. A sua casa tem quartos na sua casa. Existe, entende? Então, there are many rooms in my house. Isso seria o mais coerente em inglês, tá? Mas o many com rooms estava certinho. Vamos ver uma frase aqui da Heloísa. Ela criou... Veremos aqui de curtir. Ela criou a seguinte frase. How much time we have? Much tá certinho com o time, que é incontável, e é uma pergunta, então super certo. A gente só precisa adicionar aqui o do. How much time do we have? Porque é uma pergunta, então você precisa do verbo auxiliar, tá? How much time we have? Você pode até ver isso em filmes e tal, mas é bem informal, tá? How much time do we have? Ok? Ok. Ó, tem uma frase aqui que eu achei interessante pegar ela pra gente falar sobre uma parada aqui, ó. A Ariane criou essa frase aqui e ela colocou I am a lot busy. Eu acho que ela quis dizer eu estou muito ocupada. Só que cuidado, gente. Much, many, a lot of não é o muito de intensidade, é o muito de quantidade, tá? Então, muitas camisas, muitas garrafas, muitos amigos, muito, entende? Não é o muito de intensidade, eu tô muito cansada, eu tô muito ocupada, tá? No português a gente vai meio que ter a mesma palavra, né? Então não é I'm a lot busy, não faz sentido, ok? Até porque busy é um adjetivo, a gente precisa de um substantivo aqui. Então aqui se você falar eu tô muito ocupada, I'm so busy, tá? I'm really busy, I'm so busy. Aí sim eu tô botando aqui como intensidade, né? Aí sim eu tô usando aqui advérbios, ok? Porque às vezes acontece mesmo essa confusão. Uma frase aqui do Vinícius. Ele fez a seguinte frase. I have so many neighbors, but they're very boring. That's it. I have so many neighbors, tá? I have so many neighbors. So many. So many neighbors. Sim, e aqui, ó, essa frase foi boa. Por quê? Cíntia, como assim tá certo? É uma frase afirmativa. Você quase bateu na gente, porque não pode usar no afirmativo no inglês informal. Só que aqui ele botou ainda uma questão de intensidade. So many neighbors, so much time. Quando a gente coloca esse so antes, aí a gente tem que usar many. A gente não pode falar so a lot of. So a lot of não existe. I have so a lot of neighbors. Eu até escrevi tudo errado aqui. Não existe, tá? Então, é uma exceção, inclusive. Foi bom você fazer essa frase que me lembrou de falar isso com vocês. Se essa frase tiver com esse so antes, dando intensidade, aí você vai ter que usar much ou many numa frase afirmativa que, teoricamente, você não usaria, tá? Se ficou confuso, depois você volta aqui. Domingo ele sai no YouTube, você volta aqui e vê essa parte de novo, tá? Então, I have so many neighbors, but they're very boring. Ou I love you so much, né? So much. Mas sente much numa frase afirmativa, so much, tá? E aqui o so much também é uma situação diferente, enfim. Uma frase aqui da Renata. I have a lot of things to do tonight. Very good. Uma frase afirmativa, então botei a lot of things. Good.
Ó, a frase aqui da Maria, ela colocou I'm drink water much. A gente precisa fazer algumas alterações aqui. Ele já até marcou como errado aqui, né? Não pode falar I'm drink, tá? Eu estou bebo. Não. Você pode falar I'm drinking. Aí sim, ó. Ele até tirou o errado. I'm drinking. Estou bebendo. Agora, eu estou bebo? Não. Estou bebo parece outra coisa, né? Eu estou bêbado. A gente fala bebo. Não, aqui tem que ser I drank, tá? I drank ou I'm drinking. I'm drink, não existe, tá? So, I drink so much water. Aí você poderia. Ou I drink a lot of water. Eu bebo muita água? Ou a lot of, ou so much. So much, não. I drink much water. Não. So much ou a lot of, tá? Vamos lá. Vamos ver mais algumas. Acho que é isso, gente. Muitas frases se repetem os erros, né? Então, como eu já falei aqui alguns erros, é só vocês levarem para a frase de vocês, que isso é muito importante. Às vezes, muita gente vai me perguntar, Cintia, minha frase tá certa? No Instagram. Cintia, olha essa frase, tá certa? Eu não gosto de falar se a sua frase tá certa. Eu quero te ensinar o conceito. Por quê? Com o conceito, você conserta a frase. E não só essa, você conserta outras. Porque você não vai fazer uma frase só na sua vida, você vai fazer várias. Então, se eu só falar se a sua frase está certa ou errada, eu não estou te ajudando. Entenda isso. Aqui eu corrijo vários erros que corrigem várias frases que estão aqui nos comentários. Tá? Então, use isso para corrigir a sua frase. Não fique esperando eu corrigir a sua frase específica. Porque eu vou estar corrigindo uma frase só. Agora, se você pegar o conceito, você faz várias frases certas. Tá bom? Isso que é o mais importante de tudo. Porque se eu só corrigir a sua frase e pronto, eu não tô te ajudando muito, entende? Eu tô meio que fazendo o dever para você. Mas aqui não é uma questão de matéria, de passar na prova, de tirar 10. Eu quero que vocês usem na vida, tá? E na vida a gente usa várias frases, beleza? Então é isso, gente. Ah, não esqueça de tirar a nossa foto. Our picture. Vamos tirar nossa foto? Vamos tirar aqui nesse que tá bonitinho. Vamos tirar nossa foto para vocês postarem lá no Instagram e me marcar, tá? Vamos tirar uma foto. Preparado pro print? Então vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Quero ver quem vai pegar essa com a mão aqui assim, ó. Quero ver quem vai pegar essa. Ou então aquela assim... Posta lá e me marca para eu repostar. E aí eu faço também o quiz. Vou fazer igual que alguém me deu ideia aqui. Vou fazer alguns lá no Instagram e depois eu faço mais no Telegram. O que vocês acham? Legal, né? E aí quem assistiu a aula, meu filho, vai saber de tudo. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por terem acompanhado a aula até o final. Saibam que só o fato de vocês estarem aqui se dedicando... Vocês ficaram aqui por 1 hora assistindo a aula, você que pegou um papel caneta, você que anotou, você que tentou fazer as suas frases, colocou aqui e até mesmo foi corrigindo, né? De acordo com que eu fui corrigindo aqui algumas frases, você já está um passo à frente de muita gente, porque você está se dedicando. Você não está pensando só, não, o dia que eu vou ficar fluente, o dia que eu vou ficar fluente, o dia que eu vou ficar fluente. Não, você está pensando no caminho, na jornada. Quando você presta atenção no caminho, na jornada, e você não fica tão seco em chegar lá logo no final, é você que chega. Aquela pessoa que fica só pensando em chegar, ela não chega. Por quê? Porque ela para no meio do caminho. Porque ela não está apreciando a jornada. Então é você que não está só pensando lá na frente, que veio para uma aula aprender sobre many e much. Gente, a pessoa que está pensando só na fluência, ela acha que ela não precisa aprender many e much, não. Por quê? Porque é só um assuntozinho no meio de um mar de coisa. Então, não, quero a fluência. Só que ela não entende que são pequenos tijolinhos, né?
Então, o fato de vocês estarem aqui, vocês estão construindo, lembra? Os degraus da escada. Então, parabéns a todo mundo que chegou até o final. E eu espero vocês semana que vem. Tá bom, gente? Eu não sei porque a aula passa tão rápido. Passa muito rápido, né? 1 hora passa voando. Time flies. Então é isso, gente. Um super beijo. Até a nossa próxima aula. Deixa eu botar eu tudo aqui. Até a nossa próxima aula. Vejo vocês semana que vem. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.